Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 165 anos de Pará de Minas, como a nossa cidade começou ao longo do tempo, como foi o desenvolvimento dela. Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas, de 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico, e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Ative o modo inglês nos seus estudos, nas suas viagens, nas suas provas e no seu trabalho. Viva no modo ON com o seu inglês. Venha para Number One no segundo semestre de 2024 e tenha até 30% de desconto nas mensalidades dos cursos para crianças a partir de 2 anos e também para adolescentes. E é claro que o curso adulto em 24 meses não poderia ficar de fora dessa. Esse é o que eu faço. Number One, inglês completo. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. 20 de setembro de 2024 marca os 165 anos de Pará de Minas. A cidade rainha é marcada aí pela sua hospitalidade e, claro, por uma tríade que mantém a cidade de pé até hoje, que é o comércio, o agronegócio e, claro, a construção civil. Bom, e nada melhor do que falar da nossa cidade do que vir aqui aonde a história está guardada e está mantida aí todos os dias. Nós vimos aí para o Museu Municipal, nós saímos do nosso tradicional estúdio para contar um pouquinho da história de Pará de Minas. E aqui comigo, Alaércio Delfino, diretor aqui do Museu Municipal de Pará de Minas. Bom, Alaércio, obrigado pela sua presença, né, e principalmente por receber observações aqui no museu. E eu gostaria de começar a nossa entrevista te perguntando justamente isso, né? Como que foi o início de tudo, né? Afinal, vocês têm tudo documentado aqui no museu. Conta um pouquinho pra gente como foi o início de tudo e como foi o surgimento, até então, da Vila do Pará. Eu que agradeço, né, Henrique, a oportunidade de falar sobre a história de Pará de Minas e uma boa noite aos seus telespectadores. E estamos aí para contar a história. A história de Pará de Minas está fazendo 165 anos agora, dia 20 de setembro. Muita gente acha que 165 anos é toda a história de Pará de Minas. Mas na realidade, a história começa bem antes, muito antes. Em 1772 já temos registros da vila do Arraial do Patafufo, que é um povoado que existia pertencente a Pitangui, né, que Pitangui é a cidade mais antiga da região, é a 7ª Vila do Ouro. Pitangui é de 1715, então 1772, quase 80 anos antes da nossa emancipação, porque a data de 1859 é de emancipação de Pará de Minas, não de toda a história de Pará de Minas. Em 1772 já achamos documentos, já foram encontrados documentos que Pará de Minas, nessa época, nesse ano, já tinha mais de 300 almas. Quando se fala almas, seriam residências com mais de 1.500 pessoas morando aqui em Pará de Minas, né? De 1772 até 1848, consta, em 1772, consta que já existia uma capela aqui no curato do Patafufo. Quando fala curato, curato é um local que tem a cura. A cura é um padre que toma conta dos fiéis. Então já existia uma capela. A gente não sabe se o documento, essa permissão de construção da capela de 1772, realmente essa capela existiu, porque a gente não tem mais registro dela, ou se apenas no documento. Mas já existia um padre. Em 1832, já consta, a gente já acha onde que era essa capela, que era mais ou menos aqui perto do fórum, por ali onde hoje é o fórum. Em 1848, aí já Pará de Minas, que era na realidade o Arraial do Patafufo, passa a ser denominado como paróquia já desvinculada de Pitangui. Em 1859, Pará de Minas, a Vila do Patafufo, já passa a ser Vila do Patafufo, se emancipa de Pitangui, mas aí tem uma história interessante. Voltando a 1848, as coisas, os problemas aqui, não existiam de agora, existiam de muito antes. Em 1848, Pará de Minas chegou a se emancipar de Pitangui, ou seja, nosso aniversário seria... A nossa data seria em 1848, mas para cumprir as regras, a lei da época, era preciso a construção de uma casa de câmara, a cadeia e a casa do conselho, que eram os fiscais da época, né? Só que não foi cumprido isso.
Não foi, começaram a construção, mas não foi cumprida essa regra. E Pará de Minas, Vila do Patafufo, eu vou falar Pará de Minas para ficar mais bem entendido, né? Pará de Minas deixou de ser emancipado e voltou a pertencer a Pitangui. Só conseguindo isso em 1859, com emancipação assinada em 1859, dia 20 de setembro, que é a data de aniversário do município. Em 1872, uma briga política, Pará de Minas deixa de ser município emancipado e volta a pertencer a Pitangui. Isso durou mais ou menos uns 4 a 5 anos. Em 1877, que novamente ele volta a ser emancipado. O que aí é o problema? Se a gente for olhar, Pará de Minas tem 3 datas de nascimento, né? 1848, 1859 e 23 de dezembro de 1877. Criou-se o hábito, né, que a gente vinculou a segunda data, que é essa de 1859. Isso é só para mostrar que Pará de Minas sempre teve essa confusão, essa briga política, né? Não é essa briga política que é tão polarizada igual é hoje, mas sempre teve essa briga política. Os primeiros nomes de Pará de Minas foram Arraial do Patafufo, né? Depois Vila do Patafufo, que ele é elevado à vila quando ele se emancipa de Pitangui, Vila do Patafufo, passando a ser Vila do Pará nessa época, que no mesma época, em 1859, passou a chamar Vila do Pará. Depois Cidade do Pará, que é apenas uma elevação de nome, porque já tinha muitas coisas aqui na cidade, né? Passou a se chamar Cidade do Pará, e só em 1921 que passa a se chamar Pará de Minas. Mais para frente, eu acho que você vai me perguntar, eu vou explicar o porquê destes nomes, né? E Pará de Minas, aqui sempre foi rota, né? Rota de comércio, rota de quem ia para Pitangui, quem passava por aqui. Normalmente ia para Sabará, né? Que era o grande centro da época, mais próximo. Aí, aqui entre Sabará e Pitangui, né? Pará de Minas era o ponto de parada, que muita gente confunde, eu vou explicar mais para frente. Bom, e vamos explicar isso agora, né? O nome Pará de Minas, então, afinal, muitas questões já foram aí, né, colocadas em pauta, como, por exemplo, muitas encomendas indo para o estado do Pará, né? Explica pra gente, então, por que a cidade ganhou esse nome. E a gente também tem várias influências nas cidades da região, né? A gente tem, por exemplo, Conceição do Pará, São Gonçalo do Pará. Então, assim, muitas cidades que antes pertenciam aqui, hoje tem esse prefixo, né? Pará, justamente por conta de Pará de Minas. Então voltemos ao início, ao primeiro nome, né? Pará de Minas é diferente da maioria das cidades do município, do entorno aqui, de Minas Gerais mesmo. Pará de Minas tem um ponto, uma pessoa que é tratada como seu fundador. A maioria das cidades não tem isso, não tem, né? Aqui a gente tem, que é o Manuel Gomes Batista, né? Que é o Patafufo. Segundo consta, aí já é a oralidade, a tradição, que o primeiro nome, Vila do Patafufo, seria em homenagem a este, que era um português, mercador, né, que veio em busca de ouro, por lá de Pitangui, ali, que tinha as minas para baixo de Pitangui, veio em busca desse ouro e acabou fazendo morada aqui. Isso em 1750, mas a gente não tem essa data exata, sabe? O porquê deste nome, aí tem algumas versões, né? Patafufo seria a currutela, que é a modificação do nome de Pato Fofo, que, segundo consta a lenda, ele era um baixinho, gordinho, e o andar dele parecia um pato. Que aí esse andar de pato, ele acabou se apelidando de Pato Fofo, e mineiro tem essa coisa de modificar o nome, acabou virando Patafufo. O problema é que nas documentações que a gente encontra também Patafúfio e Patafuso, né? Mas fica a história que é homenagem a Manuel Gomes Batista. Manuel Gomes Batista, essa casa que a gente está, é o ponto zero da cidade, então, que aqui foi a morada que ele fez. Ele escolheu esse local porque era ponto de parada. Aí vai o nome, a confusão que algumas pessoas fazem. Para quem vai para Pitangui. Realmente era um ponto de parada. Mas depois do nome, que eu já disse, que era o Arraial do Patafufo, depois Vila do Patafufo, depois Vila do Pará, muita gente acredita, em algumas escolas tem isso, que é uma fake news, que é uma coisa errada, falando que Pará de Minas é por causa da parada. O nome Pará de Minas, mas não é. Quando se criou lá Vila do Pará, depois Cidade do Pará, foi em homenagem ao rio Pará,
né? O rio Pará, que é um nome indígena, que é um rio caudaloso, que a todas as águas acolhe. Por quê? O rio, que o Ribeirão Paciência, que passava mais próximo dessa casa, que era a fazenda do Manuel Gomes Batista, né? Ele desembocava no rio Pará. Então é o rio mais próximo de Pará de Minas. Então é a nossa cidade em homenagem ao rio Pará e não a essa parada. Realmente aqui era um ponto de parada? Era. Mas aí o pessoal misturou a história. Então esqueçam esse negócio de ponto de parada em homenagem ao nome. Aí ficou Cidade do Pará e depois Pará de Minas. Cidade do Pará, mudança para Pará de Minas. Consta que a história oral é o seguinte, que tinha esse problema. Com o advento que veio em 1912 da estação ferroviária, aumentou o trânsito de comércio, o pessoal comprando coisas no Rio, né, nas grandes capitais, as coisas que compravam lá, segundo consta, não vinham para cá. Porque em Belém, que é Belém do Pará, né, o nome da capital também era Cidade do Pará. Se a gente procurar na história, realmente isso aí bate, né? Realmente era Cidade do Pará. Então, algumas compras que se comprava no Rio de Janeiro não vinham para cá. Ele ia lá para muito longe, né? Aí, que um problema? Os grandes políticos da época, aí, Benedito Valadares, né? Torquato de Almeida, em um almoço lá, consta que a irmã do Torquato deu a sugestão. Assim, então, vamos mudar o nome. Se existe o Pará do Norte, que é lá no norte, vamos colocar Pará de Minas. Mudar o nome da cidade de Pará para Pará de Minas, né? Só que essa história aí é o seguinte, alguns anos antes, Torquato de Almeida já tinha um jornal, em 1915, alguma coisa assim, ele já tinha um jornal. E o nome do jornal, sabe como era? Pará de Minas. Então ela nada mais fez que sugestionou o que fosse o nome do jornal, o nome da cidade, que era Pará de Minas. Às vezes a gente não sabe se pode ter um reflexo isso. Pará de Minas é uma das cidades que tem a imprensa mais forte aqui em Minas, né? E a imprensa era forte já nessa época. O nosso jornal, o primeiro jornal, 1890, né? Os grandes jornais, aqui tinha grandes jornais de grande circulação. Tá? Aí por isso que chama Pará de Minas. E muita gente, você procurou os antigos da cidade, eles ainda falam, quem nasce em Pará de Minas é o quê? Paraense. Mas é por causa da cidade, quando é a época da cidade do Pará, e lá, quem nasceu na Vila do Pará, realmente, os mais antigos falam que era correto, paraense, né? Só que com a mudança de nome, quem nasce em Pará de Minas, na realidade é paraminense, né? Para diferenciar de quem nasce no estado do Pará. Tá certo. Bom, Laércio, naquela época, qual que era a força motriz, né? Qual que era a economia da cidade? Era única e exclusivamente a questão da agropecuária, assim como ainda é hoje? Ou naquela época, por exemplo, já se tinha aí as primeiras indústrias têxteis, ou então a questão aí, né, do leve traz de pedras preciosas, de pitangui? Como que funcionava isso? Não, Pará de Minas sempre teve grande força do agropecuário, né? Porque aqui é uma região que é propícia os terrenos, o clima é propício para isso, né? As grandes fazendas, né? Uma das fazendas mais antigas da região pertenceu a gente, que é a Fazenda dos Guardas, que ela de 1730 a gente tem registro da Fazenda dos Guardas, que era uma grande fazenda, grande produtora, tinha grandes produtores de gado, ali tinha, estou falando da Fazenda dos Guardas, que é próxima da gente. Isso a gente está falando em 1750, 1770, de hortaliças, frutas, já se produzia ali, já abastecia o mercado do Rio de Janeiro, né? E outra coisa, tinha um grande comércio de escravos nessa época. Isso a gente está falando nos anos de 1700. Nos anos de 1800, lá no finalzinho, com o fim da escravidão, houve uma grande mudança na cidade. Aí começaram a ter as indústrias. Torquato de Almeida foi um grande empresário que já criou a indústria de melhoramento de tecido, né? Então Pará de Minas foi um grande produtor de tecido na virada dos anos de 1800, final de 1800 e início dos anos de 1900, né? Chegaram a ter 4 fábricas, uma cidade do tamanho de Pará de Minas, né? Na época ter 4 grandes fábricas de tecido. Já teve a primeira exposição agroindustrial de Pará de Minas nos anos de 1950, 1940 já tinha exposição. Quer dizer, já se produzia muita coisa. E aqui o comércio, as indústrias são muito diversificadas. Tínhamos produtores de bala, né? grande fábrica de bala. Isso a gente está falando em 1930, 1920, além dessas indústrias. E nunca deixou do agropecuário ser forte. Que aí vem o gado, né? O frango
já mais para frente que vai ser mais forte. No início mais era essa produção agropecuária, mas voltada para o gado. Ok, então, Laércio, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua essa observações especial, contando um pouco da história dos 165 anos de Pará de Minas. Não sai daí, a gente volta já já. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada RAM apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Se seu filho gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, a escola se esforça para moldar os futuros talentos que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube oferece um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você está procurando uma escola de futebol para o seu filho, que nutre talento e ensine valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, no Campo do Palmeiras, no Recanto da Lagoa. Entre em contato via WhatsApp 37991236642. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo,
desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Praminas REURB. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada RAM apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. De volta com observações que hoje está especial porque a gente conta um pouco da história dos 165 anos de Pará de Minas e claro, nós tivemos que sair do nosso estúdio para vir aqui até o Museu de Pará de Minas contar essa história tão bacana. E aqui comigo, Alaécio Delfino, diretor dessa instituição tão importante para a nossa cidade. Bom, Alaécio, agora a gente vai falar justamente disso, né? De pessoas importantes da nossa cidade. Pará de Minas, ao longo do tempo, não é só, né, no agropecuário que tem influência, mas também em questões de autoridades também, né? Pará de Minas teve aí como propriamente o Benjamin de Oliveira, né, como artista circense na área cultural, Benedito Valadares como autoridade também, né? Então são várias pessoas que nasceram aqui e que fizeram muito para o Brasil, né? Isso. Pará de Minas, a gente pode citar, acho que o principal personagem que nascido em Pará de Minas é político, é o Benedito Valadares, né? Benedito Valadares nasceu da Fazenda Cachoeira, que hoje a região pertence a Florestal, mas na época não existia Florestal, né? Na época era um distrito de Pará de Minas que era chamava Guarda-Mor, e Benedito Valadares nasceu ali, e ele percorreu todos os cargos possíveis, menos de presidente da República. Ele começou a carreira e era um visionário, né? Como vereador, foi presidente de Câmara, ele chegou a ser prefeito, né? Conta a história que na época do Getúlio Vargas, ele chegou a criar um exército, tomou o centro literário, fez ali um QG do exército dos revolucionários, né? Certo ou errado, não sei a história que conta, né? Que ele ficaram lá alguns meses, depois ele tomou a prefeitura com a espingarda, né, expulsou o prefeito que não existia prefeito, era o presidente de Câmara, porque as divisões de poderes eram diferentes. Antes de Getúlio Vargas, quem tomava conta da cidade era o agente executivo, porque não existia prefeitura, era o presidente de Câmara, que era considerado agente executivo, que era quem comandava a cidade, né? Aí ele chegou a tomar a cidade, tomou a Câmara Municipal, né? Depois ele foi prefeito, né, foi prefeito, e ele foi escolhido por Getúlio Vargas, aí ele foi um governador biônico, aquele escolhido, né, para ser governador de estado. Então ele foi nosso governador de estado por vários anos, acho que um dos que foram mais anos, ele foi político, depois biônico, depois ele foi eleito governador de estado. Ele é tão importante porque ele tem uma cidade com o nome dele, muita gente de Pará de Minas não sabe disso, né, que é um personagem daqui, tem uma cidade que leva o nome dele, e não uma cidade próxima da gente, que é Governador Valadares em homenagem a Benedito Valadares. E tudo que a gente conhece aqui de avanço em Minas Gerais foi Benedito Valadares que fez, né? Foi a primeira TV, foi ele que trouxe, o primeiro aeroporto foi ele que trouxe, essa rodovia que passa aqui, que hoje é a 262, que era a rodovia BH-Araxá, foi ele que fez, né? A maior maternidade de Minas, que hoje ainda é uma das maiores maternidades de Minas, que é homenagem à esposa dele, Dona Odete Valadares, que a maternidade foi ele que fez.
né, que é Odete Valadares, a maternidade Odete Valadares. A primeira rádio foi ele que trouxe. Então, se a gente ficar aqui, a gente faz quase que um programa inteiro só falando do Benedito. Mas não é só o Benedito, né? O Benedito também temos Ovidio de Abreu. Ovidio de Abreu que foi... ele foi um ministro do Getúlio Vargas também. Ele foi um dos primeiros diretores do Banco do Brasil, né? Dos anos de 1900, que o Banco do Brasil é mais antigo, mas foi ele que deu o Banco do Brasil que é hoje, que é espalhado pelo Brasil inteiro, foi Ovidio de Abreu. Ovidio de Abreu depois mudou para o Rio de Janeiro, é de família muito conhecida, aquela Cláudia Abreu, que é atriz, é sobrinha neta dele, que ele também era uma pessoa muito cultural, a família muito cultural, é um filho dele que levou a sobrinha, que é a Cláudia Abreu, que é o Alexandre, para o teatro, que ele é diretor de teatro, ainda é vivo, diretor de teatro. Né? Então é uma pessoa, além de envolvida com a política, envolvida com a cultura. E a cultura é um caso à parte, porque aqui em Pará de Minas, a cultura sempre foi aflorada. Isso, o reflexo que a gente vem hoje é por causa da cultura de antes. Bom, Laércio, e a gente sabe que além de ser um celeiro político, né, Pará de Minas tem aí muitos talentos ao longo dos tempos, né? A gente percebe que os costumes, valores que são colocados na cidade também mostram isso, né? Que o público que nasce aqui busca sempre desenvolver, sair daqui, buscar novas oportunidades, como foi o próprio caso aí do Ovidio de Abreu, né? Isso. A gente pode falar aí, gente, vamos falar da cultura, né? Da cultura em si. O grande personagem seria o Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira nasceu em 1870, fugiu com 12 anos com um circo. E ele não era só um artista de circo. Benjamin de Oliveira era tudo. Ele era cantor, ator, diretor, produtor, escritor. Foi um dos primeiros a gravar disco no Brasil. Ele gravou um samba, né? Em 1900, a gente está falando de 1910. É uma pessoa que era completa. Mas hoje que a gente vê a cultura hoje é muito aflorada, poucas cidades em Minas têm uma escola de artes municipal, uma escola de teatro, uma escola de música, né? Tem uma escola de dança, tudo grátis. Se a gente pegar quantas pessoas estão envolvidas nisso? Isso é reflexo lá de trás. Podemos citar Padre Zé Pereira Coelho, que é o Padre Zeca, que era apaixonado com cinema, que em 1910 aqui em Pará de Minas já tinha um cinema, né, que era o Cine Familiar, que tinha teatro também. Podemos citar Geraldina Campos de Almeida. Então, isso foi espalhando, né? Hoje o reflexo que a gente tem da cultura aflorada é justamente da nossa história de cultura que vem lá de trás. Bom, e vale ressaltar que Pará de Minas, ao longo dos tempos aí, não ficou somente por conta do agronegócio, né? Hoje a cidade tem um comércio muito pujante também, tem muitas indústrias aqui, e é claro que a gente tem que falar da questão da indústria têxtil para o desenvolvimento de Pará de Minas ao longo aí do século XX. Então, como que foi isso, né? A cidade sair daquela agropecuária que começou lá com Manuel Batista e chegar a um polo industrial como é hoje? E eu acho que Pará de Minas é isso. Acho que até assim a gente é uma cidade mais avançada por isso, porque é uma cidade que não ficou só em uma coisa, só numa produção. Porque se alguma cidade fica só no agropecuário, só aquilo. Se tem uma crise, a cidade quebra, né? A cidade quebra. Pará de Minas não. Sempre foi forte no agropecuário, mas teve indústria, teve outras coisas. O comércio aqui, Pará de Minas, é muito forte. E hoje, Pará de Minas é uma cidade polo justamente por isso, porque ela tem vários tipos de indústrias, né? Aqui todo tipo de indústria se encontra para mais diversificação possível. E o segredo, eu acho, da cidade é esse, né? Quem vem lá de trás, que teve grandes... para se ter uma ideia, voltamos lá no Torquato de Almeida, o tanto visionário que ele era. Em 1912, ele criou uma companhia Melhoramentos, que ele criou primeiro, que depois ela virou uma indústria têxtil, mas ela foi criada para ser uma produtora cultural. Em 1912, uma pessoa já teve visão de criar uma produtora cultural no interior. É muita coisa, né? É muito pensamento lá para frente. É isso. Então, pessoas de visão. Torquato de Almeida, ele produzia, o investimento dele era na indústria, era no comércio, era no agropecuário. Ele é o reflexo do que temos hoje, né? Por isso que Pará de Minas, porque tem história para isso.
Bom, Laércio, agora a gente vai falar também em relação ao polo econômico também da agropecuária. Paradiminas já chegou a ganhar o título aí de capital mineira do frango. Infelizmente a gente não tem esse título mais, mas justamente por isso, né? O que é produzido aqui muitas vezes fica não só na cidade, mas vai para outros estados brasileiros e até do mundo, não é isso? Isso. Paradiminas hoje, me parece, está em segundo lugar no estado, né? O segundo produtor de frango. Eu não sou meio leigo para falar sobre isso, mas parece que é o segundo produtor de frango e o frango aqui já foi, parece que Paradiminas foi considerada a primeira capital mineira do frango, né? Por isso. Mas tanto que a festa do frango que acontece essa semana não é só do frango mais, né? Quando ela foi criada era a festa do frango. O reflexo disso hoje é festa do frango e do suíno, não é isso? Tanto que ela cresceu juntamente com a economia da cidade. Não é só mais festa do frango, né? E Paradiminas deve muito ao frango, a esses produtores, à agroindústria, esse pessoal do campo, esse pessoal do comércio, pessoal da indústria, porque eles que fazem a cidade ser o que ela é hoje. Ok, Laércio, agora a gente vai para mais um intervalo, o último na verdade, e daqui a pouco a gente vai à parte final do nosso programa. Até já! Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos.
Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. De volta com observações que hoje fala sobre os 165 anos de Pará de Minas e a gente está aqui diretamente do Museu da Cidade. Bom, Laércio, agora a gente vai falar então de pontos turísticos com o próprio museu, né, que a gente está aqui hoje, que Pará de Minas hoje tem uma área, né, arquitetônica e cultural muito grande também, né? Nós temos aí a Casa da Cultura, a própria estação ferroviária, né, que hoje é a estação cultural. Então explica pra gente também hoje como que a cidade, ela mantém a memória dela, porque 165 anos é história para não acabar mais. Então, é um desafio muito grande manter tudo isso de pé, né? Pará de Minas hoje tem 26 bens tombados, né? Quando a gente fala bens tombados, porque quem não sabe é o seguinte, perdeu-se muito bens, né? Derrubaram muitos imóveis, claro, né? Porque não existia uma lei de proteção. Hoje existe essa lei, né? Desde os anos 1990, né? Foi criado essa lei, foi criada aqui na cidade, porque ela já existia no estado, né? Mas não existia aqui, que de proteção a esses bens, que são esses 26 bens. São 6 bens imateriais, né, que a gente tem algumas tradições, que são arte ceramista, oficina biscoiteira, coral, banda de música, congado e celebração de Corpus Christi. Esses são os bens que não vão acabar nunca, porque existe uma lei de proteção para isso. Existem os outros 20 bens tombados. O último que foi tombado é o santuário, né, que ele é da década de 70, é mais atual, mas o antigo foi demolido, então a gente tombou. Vai falar gente, porque eu faço parte do conselho, é o conselho que faz esse tombamento, né? Fez esse tombamento para proteção disso. Se não existisse essa lei, provavelmente muitos bens tinham se perdidos. Esses bens históricos, né? O museu é um deles, né? Que são os pontos turísticos da cidade que tem hoje. Se perdeu, claro que se perdeu, mas tendo isso, vai se preservar muita coisa, né? Que são poucas cidades de Minas Gerais, a não ser essas históricas mesmo, que tem esses bens tombados. E a gente tenta fazer essa preservação, tem um conselho que fiscaliza, né? A Secretaria de Cultura que ajuda nesses bens, dentro do possível o que é feito, manter a conservação destes bens tombados históricos, né? E temos o Cristo Redentor, que hoje é um ponto muito visitado, né? Tem alguns pontos turísticos que não são tombados, mas que são muito visitados, como o Parque do Bariri, não é tombado, né? Porque é um bem mais atual. Tem a Serra das Torres, né? Mas temos a Casa da Cultura, que fez 100 anos agora, que é um bem tombado, né? São 20 bens tombados. Entre esses bens também tem alguns núcleos históricos, que é o Carioca, o centro mais antigo do Carioca, e de Ascensão, que são algumas casas mais antigas. Por quê? Quando se tomba o núcleo histórico, vai tentar manter aquele como é tradicionalmente. Então aquilo ali não vai ser construído um prédio, não vai ser construído nada, porque a lei proíbe, e o que vai manter a história daquele local. Bom, e por falar em bens, a gente sabe que Pará de Minas hoje tem uma religiosidade, né? Sempre teve muito forte, né? Até mesmo na sua fala aí no primeiro bloco, você falou que a cidade começou a realmente se transformar numa cidade ao ter aí um padre e uma cura, né? E tudo mais. E a gente tem aqui, né, atrás de mim o relógio da antiga matriz, não é isso? E a gente vê que a cidade ainda é uma cidade muito religiosa, né? A gente, claro que tem igrejas de outras denominações aqui no município, mas a religião em si, né, a crença em Deus é uma coisa também que chama muito a atenção de quem passa por aqui, de quem convive com as pessoas daqui, né? Justamente, você falou bem. A história da cidade nasceu antes, a história da igreja aqui nasceu antes da história da cidade, né? Primeiro criou uma capela para depois
se criar as outras coisas. Tanto que por isso que a cidade é forte nisso. Já teve grandes padres, tanto que falamos de Vigar Paulino, Padre Zeca, que é Zé Pereira Coelho, Padre Hugo, que agora está fazendo 100 anos, né? Tivemos a igreja que foi demolida em 71, uma grande igreja. Hoje temos um grande santuário, né, que é considerado uma obra de arte, né, tanto que ele é um bem tombado, uma obra de arte. E Pará de Minas é isso, é reflexo dessa religião, né, a religiosidade é muito forte nas pessoas, né, apesar das outras denominações, né, de religiões, Pará de Minas a grande maioria é católica e é católica fervorosa. Bom, Laércio, e quais são aí os desafios, na sua opinião, que a cidade deve enfrentar em relação à valorização da memória e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento? Os grandes desafios seria escolher as pessoas certas, né? Se tiver as pessoas certas e continuar o trabalho que já existe desde lá de 1770, né? A história mesmo. O povo é que faz a história, não são os políticos, né? Os políticos são só reflexos do povo. Então o povo é que faz a história. Se deixar na mão do povo, a história continua só com crescimento. Ok, Laércio, nosso tempo está acabando, né? O papo está muito bom, mas a gente tem um tempo aqui. Quais são aí as suas considerações finais e a sua mensagem especial sobre os 165 anos de Pará de Minas? Eu quero agradecer, né, a participação e desejar um feliz aniversário para a nossa querida cidade de Pará de Minas. Feliz 165 anos. Tá aí, ótimo. Muito obrigado por nos ter recebido aqui. E sempre que tiver novas oportunidades, conte com Observações. Conte comigo também. Bom, e Observações vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu ao nosso programa. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu Facebook, com seu Instagram, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem, estou de volta com mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!